vamos lá, né? Sem mais delongas, o meu nome é Guilherme, né? Eu estou atualmente como professor substituto aí no Departamento de Administração da UFAM e no semestre passado eu acabei por ficar, né, a cargo da disciplina de Gestão e Tecnologia da Informação e eu já tinha essa ideia de tentar trazer pelo menos um pouco da parte prática para aquela disciplina e como aconteceu, né, ao mesmo tempo a pandemia, meio que pareceu que era a ocasião perfeita para tentar, enfim, implementar essa ideia, né, que rendeu, assim, muitos bons frutos, eu diria, e em virtude disso, a Yandra, que participou daquela disciplina, entrou em contato comigo, e eu topei, né, estar aqui com vocês, só que eu acho importante, desde agora, já deixar bem clara a diferença, né, do approach mesmo que eu usei naquela disciplina e que eu vou usar aqui para o nosso oficina. Por quê? Porque o meu objetivo aqui hoje, né, é motivá-los e motivar, né, a todos os alunos e a todas as alunas a buscarem o conhecimento da ferramenta do Excel e principalmente a prática desse programa, tá? Então, a minha ideia hoje é muito mais provocar e sensibilizar do que ensinar, né? Até porque na ocasião da disciplina eu dediquei longas 16 horas, né? A Yanda sabe como foram longas as horas, e aqui nós temos mais ou menos, aproximadamente ali 1 hora, e eu penso até que é um pouquinho menos de 1 hora, e no final a gente pode tirar algumas dúvidas que vocês possam ter e tal. Apesar que eu também acho que vocês podem ficar à vontade para me interromper e perguntar, tá? Seja escrevendo aí no chat, que eu estou lendo aqui o chat a todo tempo, seja perguntando no microfone, tá bom? Então, de forma geral, para deixar bem claro, né, esse alinhamento das nossas expectativas, a nossa oficina hoje vai ser uma construção coletiva de conhecimento. Eu vou estar aberto, né, e vou estar compartilhando eu mesmo minhas vivências e experiências, mais no caráter informal de diálogo do que, né, formal de sala de aula em que eu transmito, vocês recebem e tal, tá legal? Então, tirada aí essa primeira parte, em termos de apresentação, né, de por que eu trouxe isso. Eu trouxe isso porque a minha história com esse programa começou há mais ou menos 15 anos atrás, né, por motivos pessoais. Na ocasião, dentro aqui do meu núcleo familiar, nós tivemos uma ruptura, uma certa disrupção, e isso fez com que eu precisasse, naquele momento, controlar o orçamento doméstico, né, de uma forma assim mais de uma forma mais próxima, né, acompanhar as saídas de caixa, por assim dizer. Então, na Marra, né, todo mundo geralmente tem instalado, seja a versão original ou não, esse programa aí nos computadores, e aí eu fui com esse propósito, né? Eu acho que é o caso de muitas pessoas que acabam usando isso primeiro com uma aplicação, né, enfim, dos seus desembolsos financeiros, etc. e tal. Eu não sou, né, um técnico em Excel. A minha história começou assim. Oi, Sebastião, é uma satisfação tê-lo aqui novamente, tá? Então, não é esse o intuito, justamente, né, motivo pelo qual o nosso approach vai ser de ferramenta gerencial, usar isso como uma ferramenta muito mais voltado para a administração do que para um técnico, né, que utiliza aí a ferramenta para qualquer finalidade. Então, a gente sabe que nós, como vocês, como futuros administradores, vocês sempre vão ter aí vocês vão estar no meio de dois mundos, né? A área técnica e a área de gestão. E vocês devem concordar comigo, os administradores, de forma geral, eles estão muito mais relacionados à área de gestão do que as áreas técnicas, né, que compõem como um todo uma organização.
Então, embora a gente esteja voltado para a gestão, é importante, eu diria até que é indispensável, a gente saber o básico de algumas tecnologias. E se eu tivesse que elencar, né, várias, talvez o Excel estivesse aí no primeiro lugar, a primeira exigência, a mais elementar dessas tecnologias que estão disponíveis aí para a gente, tá? Então, ainda nesse sentido de tentar motivá-los, né? Às vezes você está usando um recurso, né, um computador, uma dessas plataformas assim de reunião virtual, qualquer uma dessas coisas, e você se sente confuso, né? Você não consegue usar direito, uma coisa não funciona, o microfone não funciona, a câmera não funciona. E aí o que acontece? Se você não consegue, você está sozinho, né? Vamos dizer, você não consegue resolver isso sozinho, a sua vida dificulta muito, né? Se você tem a chance de estar dentro de um ambiente de trabalho, onde existe um setor com outras pessoas, e uma dessas pessoas tem o conhecimento, ou tem um setor especializado, né, que pode dar esse suporte, legal, né? Você está salvo ali naquele momento. Mas é legal que nós, né, de forma assim, por assim dizer, autossuficientes, em questões mais simples, em questões que a gente pode aprender e desenvolver, que nós sejamos a pessoa, não que demanda ajuda, né? Mas que, na verdade, vai lá e oferece ajuda, né? Você vai ver, e muito do que eu vou falar tem a ver com valor, você vê que você aumenta o seu valor, né? Para a sua equipe, para a sua organização e para você mesmo, no momento que você é a pessoa que, né, oferece ajuda, que soluciona problemas, etc. e tal. Então, essa dependência de outras pessoas, né, de outros conhecimentos, ela é real, ela é muito forte para muitas pessoas. Eu estou incluso nisso, né? Tem muitas áreas, obviamente, que eu necessito de ajuda de pessoas que detêm conhecimento. Então, você consegue tirar daí, dessa breve introdução, que é uma área com muitas oportunidades, né? Eu diria que é um potencial assim, muito grande para as pessoas que têm um domínio, ainda que seja ali intermediário, né, de ferramentas que facilitam a vida das pessoas, tá bom? Então, esse é o motivo, por assim dizer, inicial, tá? Além disso, vocês podem estar pensando, né, bom, é legal ser independente, eu gosto dessa ideia, é legal ajudar os outros, eu gosto dessa ideia, mas eu ainda não estou muito convencido, né? E aí você pensa, mas será que vale a pena em termos de empregabilidade, né? Em termos de remuneração? E aí é que a gente vê, né? Que sim, também. Esse daí é um anúncio que eu vi por acaso, não estava buscando, estava no meu feed ali do LinkedIn e apareceu essa vaga, essa vaga, né? Oportunidade e tal. E aí você vê aqui, né, a quem se destina a vaga, então aos administradores, e você vê que como requisito para a vaga, você tem o domínio do pacote Office. A gente sabe, né, que o pacote Office é essencialmente os processadores de texto, como o Microsoft Word, e as planilhas eletrônicas, como o Microsoft Excel. Veja que isso não é uma característica desejável, tá legal? Desejável é aqui, inglês e habilitação. Isso daqui é um requisito mínimo, tá bom? Então, se você se mantém à distância desse tipo de conhecimento e de prática, o que você está fazendo é se mantendo à distância de muitas oportunidades, tá legal? E são geralmente boas oportunidades, tá bom? Não são, assim, empregos que você tá mais ali para o estágio, né? Mais para passar uma chuva e depois você não quer muito seguir aquilo. Você abre mão realmente de um campo muito grande de vagas em diferentes setores para ficar em setores que são tradicionalmente mais lentos, né, na geração de emprego, na dinâmica econômica, ou seja, com menores remunerações e tal. Então, em relação à empregabilidade, você vai ver que isso é muito frequente, tá? Não se esqueça de que no momento que você, talvez por aversão, né, uma vez eu tentei, achei difícil, achei complicado,
no momento que você, por aversão, se afasta disso, não se esqueça de que você está efetivamente se afastando de boas oportunidades de emprego, tá? Além disso, teve uma matéria, né, que saiu em 2015 naquele jornal famoso, né, muitos conhecem, o Wall Street Journal, que ele perguntava isso, né, de forma assim, provocativa. Será que pessoas com certas habilidades, né, de TI, no caso o Excel, será que isso daí é uma chave para a pessoa receber um pouco mais? E aí, os estudos mais recentes mostram que, na verdade, isso existe, né? Existe um diferencial aí de remuneração para empregos com essas características. Primeiro, 82% dos empregos de complexidade moderada, e aí, segundo esse estudo, né, o que é um emprego de complexidade moderada? É um emprego que geralmente ele não necessita, não é um requisito você ter formação em ensino superior, tá bom? E que pagam acima do salário mínimo. Então, você vê, 82% desses empregos, eles já demandam habilidades digitais, tá legal? E eu lembro, mais uma vez, dentro de habilidade digital, a principal habilidade são as planilhas eletrônicas. Segundo, empregos dessa natureza, ou seja, de complexidade moderada, tem duas categorias, né? Os que são mais intensivos no uso de habilidades digitais e os que são menos intensivos. Então, esses que são mais intensivos, eles remuneram até 40% mais do que os menos intensivos, tá legal? Isso reflete, obviamente, diferenciais de produtividade, né? A gente vai ver que uma das principais razões para você adotar as planilhas é pelo aumento da produtividade e, naturalmente, quanto maior a produtividade, maior a remuneração, tá? E aí, por último, que empregos de complexidade moderada, menos intensivos, né, eles são normalmente restritos a setores específicos. Isso era o que eu estava falando há pouco, que no momento que você decide ficar longe de determinados setores que são mais dinâmicos e, consequentemente, exigem, né, mais habilidade, mais experiência, mais conhecimento, você está se limitando a setores que são, em termos ao menos econômicos, mais lentos, né? Você não vai poder esperar assim, uma trajetória, por exemplo, meteórica, né? Salários muito grandes. E que setores são esses? Que não exigem ensino superior e pagam mais do que um salário mínimo. Empregos administrativos na área de transporte, construção civil, manutenção predial, etc. e tal. Tá bom? Então, isso é o que nos dizem os números. Você vê que, além da questão da empregabilidade, você tem um reflexo também na remuneração potencial, tá? E hoje muito se discute, não só no Brasil, né, mas no mundo, a questão de, mas, pô, Excel, né, que coisa antiga, eu ouço falar disso desde a da década de 90, a gente devia estar falando aqui sobre programação, né, sobre linguagem de programação, Python e tal. E eu não discordo que a gente deveria, tá falando sobre isso. O fato é que, antes de chegar, né, aí, você ainda tem muito campo para correr dentro dessa parte que é básica. É uma parte que é muito básica, que faz uma diferença muito grande, tanto para a pessoa quanto para a organização, né? A gente vai falar um pouco sobre as vantagens para esses dois agentes, e que gera um retorno relativamente rápido, porque se você compara a curva de aprendizado, né, de planilhas eletrônicas com a curva de aprendizado de qualquer linguagem de programação, ainda que seja o Python, que é talvez o mais acessível, você vê uma diferença muito grande, tá bom? Vou mostrar, dar uma prévia para vocês aqui no final dessa apresentação, o resultado do trabalho de uma das turmas, né, de gestão de tecnologia da informação, feito em cima do Excel apenas, né, para vocês terem uma ideia de o que é possível fazer só com essa ferramenta, muito antes de chegar aí. E lembrando, né, com mais ou menos 16 horas de
horas aula mesmo, né, de teoria e prática e tal. Então, pessoal, já para concluir a parte da motivação, tecnologia da informação de forma mais abrangente, né, e Excel de forma específica, não pode ser um domínio distante de vocês, futuros administradores. Não tem como, tá bom? Não importa muito aí se você curte RH, se você curte logística, finanças, realmente não importa. Deveria ser uma ferramenta aí no arcabouço de todos vocês, todos. E se não vale, né, as coisas que eu trouxe para vocês, isso daqui, pela minha experiência, né, pelas pessoas com quem eu trabalhei ao longo da minha vida, acima de tudo no serviço público, que é onde eu trabalho, é uma habilidade que falta muito, 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 muito. Assim, falta demais, né? E você vê que não é uma questão de faixa etária, ao menos pela minha experiência no serviço público. Tanto os jovens quanto os profissionais, né, mais velhos, geralmente não detêm essa habilidade. Então, quando você chega em determinada repartição ou órgão, se você traz esse conhecimento, você muito rapidamente se destaca, tá legal? E é claro que dependendo de onde você trabalha, se, por exemplo, você trabalha no departamento de controladoria de uma multinacional, né, no distrito, você provavelmente vai ser muito demandado, né, nisso, e provavelmente não é o perfil de muitos do que estão aqui. Eu imagino que a pessoa vê uma oficina desse tipo, ela ou não domina, né, o Excel, tem ali uma base, conhece um pouco, ou ela não conhece mesmo e está interessada. Quem conhece muito já consegue ver como o Excel pode ser útil de uma forma gerencial, né? Como ele pode usar aquilo como uma ferramenta gerencial. Então, como eu imagino que é o caso da maioria dos participantes aqui, é diferente desse, aquela pessoa que vai buscar agora construir esse conhecimento, confia em mim que vocês, eu espero, né, tenho certeza de que vocês ainda vão se lembrar de mim no futuro, no momento que vocês se destacarem em virtude de uma coisa que ainda hoje falta tanto, tá? Tem uma frase também que eu gosto muito de falar para os alunos e para as alunas, que é que o profissional que não se mantém informado, né, aquele profissional que não acompanha as mudanças que vêm acontecendo, ele tem um valor decrescente para a organização. Então, isso é muito forte, né? Você nunca pode achar que conquistou ali a sua graduação, pode parar por ali e tal, porque a cada ano que passa, se você não contribui ali com o aumento daquele conhecimento disponível na organização, para a organização você vale menos, né? Então, você pode imaginar que isso não pode ir muito bem no longo prazo, tá bom? Então, a hora é agora, principalmente para quem ainda está na graduação, vamos correr atrás disso, que vai valer a pena. Sobre o Excel, de forma geral, e não é minha intenção entrar aqui, né, na parte prática, até porque ele dispensa a apresentação, você pode até não gostar dele, você pode ter aversão a esse programa, mas eu acredito que aqui não tenha ninguém que nunca tenha ouvido falar, tipo assim, nunca ouviu falar desse tal de Excel, né? Mas vamos supor que existe alguém que nunca ouviu falar. Para que serve esse negócio, esse tal de Excel? Basicamente, ele te dá a habilidade de calcular, né, organizar e avaliar os dados, não só quantitativos, né? Você pode usar ele para análise de dados qualitativos também, mas principalmente quantitativos. Então, dessa forma, você é capaz de, seja, né, de baixo para cima, transmitir informações importantes para quem vai tomar a decisão, né? Seja de cima, você usando, né, de uma maneira mais gerencial, você ser capaz de você mesmo extrair, né, informações dos dados. A gente sabe que é um processo, né? Você tem geralmente os dados que vêm de diversas fontes e eles, por si só, não significam muita coisa, né? É difícil ali você quebrar isso e tirar alguma inteligência disso. O Excel serve justamente para facilitar o trabalho de organizar, sistematizar e permitir que você consiga, a partir disso, analisar
né, esses dados. Analisando os dados, você vai meio que processar isso, né, transformar em informação, e a partir da informação, que é a sua matéria-prima, né, básica para tomar as decisões. Então, esse é o grande ciclo, né, de forma resumida. Então, você sabe que, repito, é importante não só para quem está embaixo, porque essa pessoa vai transmitir a informação para cima, mas para quem já está em cima, em posições gerenciais, para que você possa, por si próprio, né, extrair informações que você quiser de um apanhado ali de dados, desorganizados e tal. Então, uma coisa é você simplesmente, né, pegar um monte de dados e colocar em algum lugar, que a gente chama de silos, né, silos ali de dados ou de informações. E uma coisa totalmente diferente é você extrair inteligência, né, de uma base de dados organizada e fazer a sua análise, né, exercer a sua capacidade crítica e tal. De forma geral, ajuda muito para você visualizar, né, ajuda muito para você manipular os seus dados e, em última instância, para você avaliar, né, o problema que você tem e tal. Também acho que é muito útil, pela minha experiência, para desenvolver a capacidade crítica. Eu vejo muito também, vou falar daqui a pouco, né, sobre como é que vocês deveriam abordar para começar a estudar e tal. Eu vejo muito um problema que é a pessoa que até usa bem, mas assim, ele faz tudo o que ele tem que fazer, ele sabe usar as fórmulas, ele sabe usar o programa, só que ele não consegue extrair informações daquilo, né? E essa é uma habilidade que realmente leva muito tempo, né? Leva anos para que você consiga efetivamente, sabe, pegar um negócio que é geralmente desestruturado, você ser capaz de estruturar isso e extrair informações relevantes disso. É uma habilidade que você vai construindo dia a dia, né, ao longo de vários anos. O Excel, na minha opinião, ele te ajuda muito a desenvolver essa habilidade, né? Ele começa a moldar o seu cérebro para ficar de uma forma mais crítica, tá? E mais analítica também. Você vai ver com o tempo que você pode ver um gráfico, né? Sei lá, num grande periódico desses aí nacionais, e aí você vai pensar, bom, esse gráfico aqui, beleza, está tentando me passar tal ideia. Mas será que se eu trocasse esses eixos, ou se eu trocasse essas proporções, ou será que isso aqui está em porcentagem? Será que isso aqui tivesse representado em reais? Ele ia mudar totalmente a ideia, né? Porque a gente pode manipular essas coisas da forma que a gente quer contar a nossa história. Então, o Excel serve para você construir também essa capacidade crítica e analítica, tá bom? De forma geral, também acredito que o Excel te permite, de forma muito melhor, solucionar problemas, mais uma vez, né, relacionado isso com o que eu acabei de falar. E, em última instância, você vai conseguir, vamos dizer, otimizar o uso dos recursos lá na ponta. Porque uma coisa é você, né, trabalha num mercadinho pequeno e tal, você tem que gerenciar seu estoque, mas você não gosta de computador, não gosta de planilha, então meio que você controla nas notas ali, faz suas anotações no seu caderno e tal. É um impacto direto no momento que você transfere essas informações, esses dados, né, para um software de planilha, por exemplo, é um impacto que você causa direto, não só no seu tempo, né, que você vai gastar menos tempo para fazer essa atividade, mas em outros recursos, que no caso é o estoque, né? Você, a partir de um elemento, de uma ferramenta, você consegue aperfeiçoar não apenas aquela tarefa isolada, né? Mas um recurso que é extra aquilo ali que está sendo feito, no caso o estoque, né? O estoque passa a ser melhor gerido em virtude do uso dessa ferramenta, tá bom? Então procurem ver sempre, quando eu estiver falando dessas coisas, de forma macro, né? Fujam, assim, dessa tentação de pensar que o Excel é uma coisa técnica e que você quer fazer aquilo ali porque você quer você mesmo ganhar tempo, você não quer fazer trabalhos repetitivos. Não, não. Pense sempre nas potencialidades, né, que vêm lá na ponta, em virtude do uso do Excel, tá bom?
De forma geral, se a gente fosse falar sobre a história, né, de forma muito breve, o que é, afinal, uma planilha eletrônica? Nada mais é do que uma modernização de folhas de papel. Né? Se a gente for lá para a década de 60, as planilhas as planilhas eletrônicas foram criadas lá, acho que em meados ou no fim da década de 70. Então, vamos para a década de 60. Você não tinha nada além do papel. Você tinha que fazer, né, a organização dos dados, você tinha que fazer os cálculos em folhas de papel. O Excel ou qualquer software de planilha eletrônica é simplesmente a ideia de você ter um papel onde você vai registrar, né, coisas e efetuar cálculos e análises, tá bom? O negócio aqui, como eu falei, o impacto disso é que você não consegue ver isso só como uma ferramenta que, pronto, é aquilo ali e acabou. Mas é uma mudança na forma de ver o mundo. Essa que é a grande sacada. No momento que você passa a usar isso aqui todo dia, para resolver problemas, né, corriqueiros, que acontecem todos os dias também, você passa a ver a realidade, né, através dos números. E essa é uma capacidade, na minha opinião, indispensável para os administradores. E repito, para os administradores de todas as áreas. Né? Isso não se limita ao pessoal lá do financeiro, não, tá? Ou da produção. Se limita a todos, porque todos os problemas você passa a ver de uma forma, pelo menos um pouco quantitativa. Tá? E a gente sabe, né, até por uma questão lógica, que no momento que você vai atribuindo na sua tomada de decisão ali, sistematicamente procedimentos ali lógicos para chegar a uma decisão, você reduz muito a margem de erro, né, do seu raciocínio e, consequentemente, da decisão, e você aumenta a previsão das consequências da sua decisão, porque você pode até tomar ali uma decisão que vai resolver o problema que você tem, né? Só que, se você toma de qualquer jeito essa decisão, você pode esquecer das consequências dessa decisão, não só para você, né, para outros setores. Então, tudo isso, eu repito e acredito muito nisso, o domínio do Excel te ajuda a desenvolver, tá legal? São habilidades que vêm junto, que você desenvolve como se fosse tudo de uma vez, tá? Falando, né, agora, já falei bastante até sobre vantagens, mas vamos ponto a ponto. Empregabilidade. Eu citei um exemplo e você pode falar, professor, mas você achou um exemplo, né? Com certeza, se eu jogar lá na minha rede social, não vou achar nada. É indispensável, você vai ver em muitos anúncios, mas mesmo que você fale, não, mas não quero, na minha verdade, o meu negócio é eu mesmo criar minhas coisas, eu quero ser freelancer ou coisa do tipo. Eu identifiquei aqui um site para mostrar para vocês, justamente um site de freelancers e tal, chama FlexJobs. É em inglês, por sinal essa seria uma outra história, né? Como o inglês também é indispensável para vocês. Mas eu vou botar aqui, ó, eu gostei muito de Excel, eu adorei Excel, eu quero trabalhar com isso. Aí você escreve aqui Excel, manda procurar opções, né, de trabalho mesmo. Então você vê, ó, tem aqui um monte de coisa em inglês que eu vou ignorar, e aqui no final ele está dizendo que é indispensável a pessoa dominar Excel, né, e ele até cita uma fórmula do Excel aqui. E aí para receber quanto? De 40, né, 38 a 40 dólares por hora. Né? Ou seja, você vai ter aí os seus, hoje em dia tá mais de 5, né? Mais de R$ 200 a hora para fazer. Então, se você fizer as contas rapidamente, você vai ver que paga muito mais que um estágio, né? Aí você vai ver aqui embaixo, ó, necessário Microsoft Excel, necessário habilidade Microsoft Excel. Tem muita coisa, tá? Para trabalhar nos Estados Unidos e tal, etc e tal. Então, isso daqui é só uma ideia de um exemplo extra, né, de empregabilidade. Ainda que você creia que, mas onde eu procuro não tem isso aqui, a ideia é você abrir a sua mente, né, e pensar longe mesmo. Por que eu não posso trabalhar daqui, né? Depois da pandemia, o capital humano, por assim dizer, ele se tornou muito mais
móvel ainda, né? A mobilidade aumentou muito mais ainda. Então, deixo aí a dica para vocês, né? Procurarem essas coisas assim, e tá aí a perspectiva tanto de remuneração quanto de disponibilidade também. Segundo, isso aqui é maior empregabilidade. Segundo, maior produtividade. Imagina, né, que o chefe pede para você, você tem lá na sua empresa 1.000 funcionários, 800 funcionários, e ele pede para você, né, atualizar, porque uma empresa pequena, não é, 800 é uma empresa grande, mas enfim, por algum motivo o sistema deu pau e ele quer que você atualize lá, né, os e-mails dessas pessoas, data de nascimento, endereço, estado civil e tal. Imagine você ter que ir, né, de um por um, se for no papel, escrever de um por um, tudo isso e tal. Geralmente, quando você está trabalhando com dados, você sente que o trabalho com dados ele pode ser assim cansativo, né? Extenuante mesmo, de você ficar se estressando e fazendo uma coisa que é repetitiva, que é chata e obviamente muito sujeita a erros. O Excel funciona justamente para acelerar as coisas que são repetitivas, né? Reduzir a chance que você tem de cometer um erro, reduzir muito mesmo, né? Automatizar tarefas que são repetitivas. E, acima de tudo, se você está trabalhando de uma forma não virtual com dados, não tem como, dependendo do que você tem que fazer, não tem como você analisar quantidades grandes de dados, né, de uma maneira assim rápida, sem esse tipo de recurso. É impossível. Então, mais uma vez, eu volto lá para a nossa questão de que, se você tem aversão a esse tipo de programa, né, você está se limitando a participar desse mercado, que a gente sabe é um mercado que só cresce a cada ano, né? O normal é que hoje a gente tenha muitos dados vindo de tudo para que a gente tenha que analisar aquilo. É por isso que é importante também não cabe, não é assunto da disciplina, você está pensando sempre ali um passo à frente, né? Se fala muito hoje em BI, inteligência de negócios. É importante você se está atrasado no Excel, beleza, vou correr aqui com o Excel, porque curva de aprendizado, né, é mais suave, mas de olho ali. E você vai ver que essas coisas você aproveita, tá bom? Quando você começa a trabalhar com Excel, invariavelmente você vai precisar usar essas fórmulas, né, de se. Se isso, então aquilo. Muito disso vai te ajudar quando você for, né, se quiser, trabalhar com inteligência de negócios, BI, ou trabalhar com linguagem de programação, tá bom? Nada se perde aqui dentro. Isso é muito importante frisar, tá legal? Tudo isso, obviamente, vai impactar na sua produtividade individual elevada. Em relação à linguagem universal, acabei de mostrar para vocês naquele exemplo, né? Não importa se você quer trabalhar no Brasil, ou se seu sonho é morar na Europa, ou se seu sonho é morar nos Estados Unidos. Se você domina isso, você vai poder aplicar no mundo inteiro, que é uma coisa que o mundo inteiro usa, tá legal? Você aumenta muito as suas chances, e essa é uma vantagem, por exemplo, né, da versão, como é que chama? Do Office livre, né, o Calc. Você fala assim, poxa, mas eu não tenho, nunca tive Excel e tal, nunca tive acesso. Vale a pena eu ficar no Calc, ou no Google Sheets, né, que hoje também é bem famoso, planilhas Google. É melhor do que nada, mas assim, não é a mesma coisa. Se você procurar ali naquele site que eu mostrei para vocês, né, Calc, você não vai achar nada. Nenhuma vaga de emprego no mundo, além, talvez aqui no Brasil, vai exigir conhecimento em Calc. Né? E se você procurar Google Sheets, também não vai ser a mesma coisa, eu garanto a vocês. Então, o ideal mesmo, eu vou já falar sobre como você acessa, né, esse tipo de coisa, é focar logo no que é mais famoso. E a partir daí você vai para outros. A mesma coisa para idioma. Tipo assim, eu adoro mandarim, eu quero aprender mandarim. Beleza, mas faz mais sentido você começar do mais famoso, né? Do mais útil, por assim dizer, que é o inglês. E a partir dele você vai e busca outros. Tá bom? Até porque no momento que você acessa um primeiro idioma que seja inglês, todo o conhecimento do mundo que você pode acessar num outro idioma fica disponível para você.
Uma coisa é você só saber português, né, e pesquisar sobre Excel. Você só vai conseguir ler os sites que tem em português. No momento que você passa a ler inglês, você vai saber, fica disponível para você, claro, né, todo o conhecimento do mundo que é escrito em inglês, né? Então, se você quer aprender mandarim, vai ser muito difícil você descobrir um material ali que seja de português para mandarim. Mas de inglês para mandarim, com certeza você vai achar muitos mais. Tá bom? Então, resumindo essa parte aqui, foquem na linguagem universal, que no caso de planilha eletrônica é o Excel. Em relação a valor, a gente já falou sobre isso hoje. Se você tem valor, né, você garante de cara uns 2 passos na frente de quem não tem determinada característica, atributo, habilidade, né? Você vai se tornando vital. A gente sabe que ninguém é indispensável, né, ou insubstituível. É um fato, não estou discutindo isso. Mas ninguém é igual também, tá bom? É muito plausível você ter uma pessoa que é tão boa naquele negócio, que faz um serviço que é tão bom, que no momento que ela saia, beleza, vão substituí-la. Mas vão passar por um perrengue muito grande, talvez vão precisar de 2 ou 3 pessoas, né, para resolver aquele problema que uma só fazia. Então, sejam essa pessoa, né? A cada dia, busquem valor, busquem agregar valor. Uma forma de agregar valor é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. E se você está ali, né, no meio do caminho, tipo assim, iniciante para intermediário, é mais fácil ainda, né? É só você focar, e eu vou falar sobre como a gente deve focar para aumentar ainda mais o seu valor. Quem está no começo vai ter um pouco mais de dificuldade no início, mas vai chegar lá no fundo. O que importa é todo mundo chegar, né, e ter essa habilidade que é indispensável. Obviamente, com esse foco aí, né, de aumentar nosso valor e a nossa dependência para as organizações. Por último, a questão de satisfação. Isso aqui é curioso, né, porque existem estudos que relacionam os funcionários que são mais produtivos são aqueles que sentem maior satisfação no trabalho. Isso é muito curioso, e a gente podia, né, numa mesa de bar, discutir durante pelo menos 1 hora por que que isso acontece. Por que que quem é mais produtivo se sente, né, mais satisfeito com o trabalho, feliz no trabalho e tal. De qualquer forma, se a gente tem indicações nos dados sobre isso, é importante que a gente entenda que, se essa premissa é verdadeira, a gente assume que é verdadeira, uma forma de ser mais produtivo é justamente, né, você dominar esse tipo de ferramenta. Então, beleza, eu posso focar até que, se eu domino isso daqui, eu vou, eu mesmo, me sentir mais satisfeito fazendo o que eu faço. Então, você vê que não faltam motivos, né? Eu espero que, nesse aspecto, eu não tenha falhado aqui nessa oficina. Em relação ao gestor, para a gente não esquecer, né, que o nosso objetivo é ferramenta Excel como ferramenta gerencial, você tem a ideia da produtividade para a organização, isso é óbvio. Você pode imaginar que você, individualmente, fazendo um trabalho ali repetitivo, você leva 1 hora para fazer. Aí você aprende a usar o programa, você automatiza aquelas tarefas que são repetitivas, e o que você levava 1 hora para fazer, você consegue fazer em 5 minutos, né? Ou 10 minutos. O que acontece? Isso é a sua perspectiva. Imagina agora que você é o gestor de uma equipe e tem lá 5 ou 6 pessoas, e que essas 5 ou 6 pessoas passam a fazer os seus respectivos trabalhos, né, na mesma proporção. Você acabou de economizar aí na sua equipe quase 6 horas, né? Você liberou na sua equipe quase 6 horas de trabalho que eles vão poder dedicar a outras coisas. Então, em termos da organização, isso daqui é um efeito multiplicativo. Se para o indivíduo já tem uma diferença muito grande, para as equipes e para as organizações, isso é um efeito quase exponencial, tá? Em relação à otimização no uso de recursos, eu já falei sobre isso, né? Eu dei aquele exemplo lá do estoque. Sempre você deve se lembrar de que você não está ali focado naquela coisa pequena, naqueles números, naquelas células, não é nada disso. O que você faz importa, né, a um nível mais elevado do que aquilo. Então, no momento que você, através do seu trabalho, né, atinge recursos que estão além daquilo,
você está otimizando não só o seu tempo, que é um recurso, né? Mas outros recursos. No exemplo que eu dei, o estoque, né? O custo de treinamento, eu também tenho falado sobre isso, é baixo no sentido de que é uma coisa que você pode aprender por conta própria, né, tranquilamente. Eu vou entrar nisso daqui já já. Na verdade, eu vou dar uma leve acelerada para a gente acabar no nosso horário, mas seja um treinamento, né, que você, como gestor, pode trazer alguém de fora para colocar ali e treinar várias pessoas de uma vez. Seja cada pessoa individualmente buscando as suas fontes e praticando sozinhas, né? Não é nem de longe tão difícil de adquirir e naturalmente, né? Tão custoso de adquirir quanto as outras ferramentas, tá bom? Ferramentas de BI e linguagens de programação demandam muito mais tempo e muito mais esforço do que as planilhas eletrônicas. Isso aqui também tem a ver com uma coisa que eu falei lá no início, que é você... Também tem muito a ver com otimizar recurso, né? Beleza, você tem um setor ali que cuida só de dúvida de TI. Legal, show de bola. Mas se você consegue aliviar essas pessoas para focar, para elas focarem no que realmente importa, né? Upgrade de sistema, sabe? Garantir a segurança do sistema, instalação de software e de hardware, é muito melhor do que você ter que ficar destacando essa pessoa para suporte, né, de coisas que são frequentemente muito simples. Tá legal? Então, esses são os principais, por assim dizer, benefícios, né, para o gestor e, consequentemente, para a organização. Lembrando também, né, que é aquela ideia de que os talentos, eles não devem ficar excessivamente focados no lado técnico, né? Mas você não pode abrir mão, prescindir do lado técnico e ficar só no lado gerencial, né? Porque aí você vai estar se limitando por diversos motivos que eu já mencionei aqui. Tá legal? E aí, pô, legal, falou pra caramba, né? Mas por onde começa? Uma forma que é muito simples de você começar é baixando essas planilhas que você acha no próprio site da Microsoft, tá bom? Isso daqui é direto do site da Microsoft. Não sei bem, mas eu posso disponibilizar depois, eu falo com a Yandra, ou o próprio Pat, não sei, disponibiliza tudo que eu estou mencionando aqui para vocês. Você procura lá no Google, Excel, Microsoft, e o próprio site da Microsoft vai ter tudo isso daqui, né? Essa é uma forma de você começar. E aí você vê que você vai seguindo sozinho, né? Olha só, vamos lá. Aí você, ó, clica para começar. E aí ele está dizendo, adicionar números. Eis algumas maneiras de adicionar números. Aí, ó, selecione a célula amarela. Vou até dar um zoom aqui. Não vou fazer isso aqui com vocês não, tá? É só um exemplo de como você pode começar. Selecione a célula amarela sobre o valor das frutas. Aí você olha aqui, tá, fruta. Então tá aqui a célula amarela. Vou clicar aqui, né? Aí o negócio escreve aqui, né? Digite igual, soma de não sei o quê. E aí você vai, sabe, seguindo. Tá igual, soma, tá, beleza, funciona assim, assim. E aí você vai seguindo por conta própria, tranquilamente, né? Primeiro aqui, você vai executar essas partes. Por sinal, essa é uma coisa muito importante. Não caiam na cilada de, por exemplo, eu quero procurar lá no YouTube, né? Esse vídeo aqui que parece bom, e aí você senta de maneira passiva, né? Você só senta ali e ouve e fica lá ouvindo. Isso daí não vai te ajudar em nada. Honestamente, não vai te ajudar em nada, tá? O que vai te ajudar, assim como você não aprende como se dirige, né, um veículo, vendo a pessoa ali, a pessoa te falando, agora você vai pisar aqui na embreagem, e aí você vai pisar aqui, e aí você vai dosar, né? Você não tem como fazer isso. Você vai ter que sentar ali no banco do motorista e tentar 1000 vezes, e claro, errar 1000 vezes, até você aprender a fazer aquilo. Isso daqui, as planilhas, o Microsoft Excel, é a mesma lógica, tá? Então, é muito legal quando você pega esse tipo de planilha, porque você primeiro vai executar, você vai fazer uma coisa efetivamente, né? Efetivamente fazer.
E aí aqui embaixo, sim, ele vai falar de forma teórica o que você está fazendo e por quê. Os dois são importantes, mas se você só foca na teoria, você nunca vai aprender, pode ter certeza disso, tá? E aí você vê que essas planilhas vêm cheias de coisas, né? Cheias de exercícios, cheias de assuntos, por assim dizer. Então, essa é uma opção, tá? Obrigado, professora Fabiola, isso mesmo. Direto do site da Microsoft, perfeito, é exatamente isso. Outra forma que você pode fazer é entrando lá no YouTube, né, ou na sua, enfim, onde você preferir, que hoje em dia tem canal em todas as plataformas, né, e procurar uma pessoa que você acha que a didática é legal, que você gostou ali do approach, e seguir aquilo. Também, né, pode ser, é uma saída. Eu, particularmente, sugiro a vocês o seguinte, existem cursos gratuitos, né, nessas plataformas, por exemplo, o Coursera, EDX, tá bom? E eu trouxe um para vocês aqui que eu acho que é muito bom mesmo. Então, o que acontece? Isso daqui você escreve lá no Google, né? Coursera, Excel, um dos cursos vai ser esse. Por que eu recomendo esse tipo de curso mais estruturado? Porque esses cursos, eles, primeiro, são pensados, né, realmente pensados por pessoas muito boas dentro de universidades, já voltadas, né, focadas numa aplicação. No nosso caso, né, dos administradores, essa aplicação é Excel para negócios. Então, não faz muito sentido você ficar fazendo ali, né, exercícios de cálculo puro, de aritmética, né, 2 mais 2 é igual a 5, não sei o quê. Vale muito mais a pena, desde o início, você ter uma espécie de problema baseado num caso real, né? Geralmente os dados são realmente reais, apesar de ser ou esconde qual é a empresa, né? Ou então dá uma manipulada nos dados, mas aquela ideia é de uma coisa que veio da vida real. E com base nisso, você já vai treinando todas aquelas habilidades que eu falei, sabe? Porque não pode ser só assim, quero ser um bom técnico no Excel. Aí você não vai ter todos esses benefícios que eu trouxe para vocês. Né? Você precisa, ao mesmo tempo, desenvolver as outras habilidades. Então, o que eu sugiro? Pega um desses cursos, esse daqui, por sinal, eu acho muito bom, e aí você vai seguindo, né, de forma estruturada. No caso aqui, você vê, né, que tem legenda em português, português de Portugal. É melhor do que nada, né? Segue lá, bota a legenda e manda a bala. Aí o que acontece? Você vê que é uma série de cursos. Você tem aqui o curso 1, que é a parte ali básica, né? O essencial. Aí você tem o curso 2, o início ali do intermediário, o curso 3, que é um intermediário já mais avançado, e você chega até no avançado. Tudo isso gratuito, pessoal. Entendeu? Não tem muita desculpa, é gratuito. Tudo que vocês têm que fazer, eu espero que eu consiga fazer isso, é se motivar, né? Porque eu até posso falar, trazer todos os nossos argumentos e tal, mas a motivação é uma coisa que ela essencialmente vem de dentro. A porta só vai se abrir por dentro. Então, no momento que você abre essa porta, você só precisa de uma coisa: dedicação, né? E tempo. Se você acha tempo e começa a se dedicar àquilo, eu garanto a vocês que vocês vão aprender isso daqui, e daqui a algum tempo, eu estou certo de que vocês vão colher os frutos. Tá legal? Então, fica aqui a dica dessa ideia, você só entra aqui, a professora Fabiola até mandou, agradeço mais uma vez, e se cadastra gratuitamente e manda bala, tá? Outra coisa que eu acho importante é nunca se esquecer de que, como administradores, vocês precisam sempre resolver os problemas pensando de forma sistêmica, né? Pensando sempre de forma gerencial. Então, não importa se o seu chefe, né, naquele momento, te deu uma tarefa que parece operacional, que parece que não tem muito assim, sentido você fazer aquilo. Procure fazer aquilo de forma sempre pensando no impacto que vai ter quando você entregar aquela tarefa. Tá? Isso aqui vale, obviamente, para as tarefas que você fizer dentro do Excel. Tá? Tudo que você fizer dentro do Excel, não se esqueça de pensar, isso aqui que eu estou fazendo, essa coluna aqui que eu estou preenchendo,
Se eu faço um gráfico para relacionar essa coluna com essa daqui, eu acho que eu vou ter um insight bom sobre o que está acontecendo. Entende? Procurem sempre pensar fora da caixa. É muito importante também, se você quiser, até um assunto à parte, estudar sobre bancos de dados. Vocês vão ver, principalmente, repito, né, que é a minha realidade, no serviço público, até vai ter, né, a pessoa usa ali o Excel, ela faz as planilhas, só que a forma como os dados são estruturados é horrível, é muito, muito, muito difícil de você trabalhar de uma forma analítica, né? Um monte de célula mesclada, por sinal, não mescla em células, tá? Nunca. Um monte de célula mesclada, aí um monte de espaço, a formatação, né? Você tem dados que deveriam estar na vertical e os dados foram colocados na horizontal. Para você ser capaz de extrair informação, você vai ter que primeiro tratar esses dados. E, por assim dizer, a ciência que cuida disso é a ciência de banco de dados, tá? Ou de organização de dados. Então, procurem sempre focar nisso desde o início, tá bom? Como os dados têm que estar estruturados dentro da planilha para que você seja capaz de realizar suas análises nela. Outra dica que eu dou para vocês que eu queria que tivessem me dado quando eu comecei. Usem tabelas e tabelas dinâmicas desde o início, tá bom? Não façam como eu, que fui descobrir tabelas dinâmicas 5 ou 10 anos depois que eu comecei a usar esse programa. Tabelas e tabelas dinâmicas mudam a vida da pessoa, tá bom? Confia em mim. Isso aqui pode ser abstrato agora, né? No momento que vocês estiverem estudando, fazendo os cursos, talvez vocês se lembrem do que eu estou falando. E a última dica essencial que eu dou é pratiquem, tá bom? O que torna permanente, o que faz a sua habilidade se tornar permanente é a prática. Você pode fazer esses cursos que eu sugeri aqui para vocês, né? Que, como eu disse, eles são estruturados, ou seja, você vai ter um tempo para fazer eles. Aí, vamos dizer, no final do mês, você acabou o curso, e você vai estar se sentindo muito bem. Tipo assim, pô, realmente eu sei fazer isso, eu lembro disso, eu lembro daquilo. Se você esquece isso, se você não busca ativamente, né, no seu ambiente de trabalho, de estágio, ou na sua vida pessoal, se você não busca aplicar isso daí, eu garanto a vocês que em uma semana você já está esquecendo tudo, tá bom? Então, toda oportunidade que você tiver para aplicar, você aplica. Principalmente no ambiente de trabalho, tá legal? Ou de estágio. Agora, já finalizando, né, eu quero mostrar para vocês um exemplo prático. Na disciplina Gestão de Tecnologia da Informação, como eu disse a vocês, eu dei aos alunos e às alunas um conjunto de dados desse jeito aqui, ó. Na verdade, é exatamente isso aqui que eu dei a eles, tá? São 113 mil linhas de dados, né? 113 mil linhas de dados, com essas 3, 6, 9, coisa assim de 15 colunas, tá bom? E eu pedi para eles organizem, sistematizem, analisem e apresentem, né? Apresentem. Então, como motivação final, eu deixo para vocês o que eles fizeram. Então, imagine que você está aqui, né, olhando para isso aqui, e eu peço para você, imagine que eu sou o chefe de vocês, né? Eu peço para vocês, tá, tô com uma série de dados aqui sobre as nossas filiais das lojas, analisa isso para mim, por favor, tá bom? E me entrega amanhã lá um relatório. Talvez agora, se você nunca usou o programa, você fique assustado, né? Tipo assim, por onde eu começo? Mas aí você vai seguir tudo que eu falei, em virtude de tudo que eu falei, e aí, com certeza, no futuro você vai ser capaz de fazer isso daqui, ó, que foram o que eles fizeram, né, os alunos e as alunas. Deixa eu só... eu acho que eu tenho que compartilhar o som com vocês. E, André, depois me avisa se o som tá ok, tá? Quando eu der play. Tá bom, Eu vou dar play aqui, você só confirma, por favor. Preparar isso. Boa noite, me chamo Adri. Só um segundo.
Tá, eu vou dar play, você só confirma, por favor, aí, André, se tá ok o áudio. Gabriele, e o nosso objetivo é apresentar os dados que se referem a uma empresa esportiva de e-commerce em bikes e outros produtos secundários, como roupas esportivas e acessórios de bicicletas. Esses dados estão compilados em uma ampla base de dados que contém desde a primeira compra até a mais recente. É notado que esses dados podem ser classificados em 4 categorias, dentre eles o grupo de dados com os dados principais, os dados da data, contendo data de compra, mês e ano, dados dos clientes contendo ID, idade, grupo etário, gênero, país e região, dados dos produtos contendo categoria, subcategoria e produto, e dados das compras, contendo a quantidade, o custo unitário, o preço unitário, o custo total da compra, a receita e o lucro. Foi solicitado pela diretoria que o setor comercial apresentasse um dashboard, usando a base de dados da empresa, contendo as seguintes informações: as vendas totais anuais segmentadas por países, regiões e produtos, as vendas anuais por categoria de produto, segmentado subcategoria e faixa etária, as vendas por faixa etária e sexo, com segmentações por países, e vendas de bicicletas por tamanho do quadro ou aro, com segmentações por faixa etária e sexo, contendo também o lucro anual por categoria, a receita e lucro anual por faixa etária, o lucro anual de categoria bike, apresentando a tendência dessa categoria, e o lucro total por faixa etária. Ao analisar o dashboard, é possível concluir, observando o gráfico de vendas totais por país e produtos, que os maiores mercados da empresa são os Estados Unidos e a Austrália. Em quase todas as categorias, esses países registram as maiores vendas, embora em 2016 tenham tido uma queda expressiva. Outro destaque é o Canadá, que tem vendas estáveis em acessórios, um menor volume em vendas de bikes, mas tem boas vendas em roupas. Já no aspecto geral, é possível observar que todos os países, com exceção da Alemanha, tiveram uma queda no volume de vendas de 2016 comparado ao ano anterior. Com relação às vendas anuais por categoria de produto, como o foco da empresa é a venda de bikes, não é surpresa observar que essa categoria de produtos é a mais vendida ao longo dos anos analisados, sendo seguido por acessórios e roupas. Juntamente com o gráfico de vendas por faixa etária, é possível observar que o principal público de venda são os adultos, que também são responsáveis pela maior categoria de produtos vendidos, que são as bikes. As vendas anuais desse grupo têm aumentado continuamente. Já os grupos de jovens e jovens adultos, quando somados, formam um grupo expressivo, sendo possível observar que a queda no volume de vendas desse grupo impacta a queda geral no volume de vendas anuais de todas as categorias de produtos, especialmente as de bikes. O grupo etário de seniors é um volume de venda quase inexpressivo, mas estável em todas as categorias. No quadro de venda de bikes por tamanho de quadro, pode ser observado que as mais vendidas são de número 42, 46 e 48, com os maiores compradores sendo os adultos e os menores os sêniors. O grupo de jovens e jovens adultos comprando mais bicicletas com tamanho de quadro número 38. Usando a base de dados e o dashboard desenvolvido, tiramos algumas conclusões, que são: o lucro por categoria no nosso principal produto, que é a bike, teve uma queda de 2015 a 2016, e quando analisamos a receita e o lucro por faixa etária, nós podemos tirar uma conclusão, que o problema ele não está no público adulto. Esse público ele teve uma crescente, né, na série analisada. Ele está concentrado em dois grupos, que são o grupo de jovens e jovens adultos, que teve uma queda de 2015 a 2016. Quando trazemos isso para o nosso lucro por categoria de bike, a gente vê isso refletido com uma queda em uma linha de tendência R quadrada, que pode indicar uma queda ainda maior. O que nós devemos fazer? Bom, os jovens e jovens adultos são uma parcela significativa, então temos que trabalhar publicidade e produtos mais voltados para estes dois grupos. Pois é, pessoal, é isso. Então, vocês veem que é claro, né, que você tem uma heterogeneidade grande dentro das turmas, né, e as pessoas trabalham em conjunto, né, uma atividade em equipe. Mas todas as equipes, todas sem exceção, né, saíram
daqueles dados que eu mostrei antes para vocês, né, daquela planilha aqui, nua e crua, e fizeram, né, o que a gente esperava deles, o que a gente tentou passar dentro da sala para eles. Vejam que você consegue fazer muita coisa, né? O dashboard estava tão bonito, assim, tão bem feito, que você pode alegar, né, que é um dashboard tão bom quanto esses que você vê por aí, feitos pelas ferramentas de BI que existem. E, além disso, você vê que o foco tem que ser, assim como foi o deles, o foco tem que ser na parte gerencial. Não é que você consegue fazer um monte de coisa bonita, um monte de gráfico, e você não consegue extrair nenhuma informação daquilo. O motivo pelo qual a gente faz um monte de gráfico e faz dashboards e estuda Excel é justamente para que a gente consiga olhar isso daí que vocês estão vendo agora, né, e extrair coisas que sejam, né, informações que gerem valor, né, ou seja, você no processo gera valor para si mesmo, porque você é capaz de fazer isso, e, consequentemente, gera valor para a empresa, porque vai poder usar essas informações que você trouxe para tomar melhores decisões, né? A gente sabe que as grandes empresas, as melhores empresas, são empresas que basicamente tomam decisões corretas, né, no tempo correto, assim, na hora certa. Então, você vai estar trabalhando justamente nesse sentido de tornar aquela empresa o melhor que ela pode ser. Tá legal? Eu creio que eu consegui passar tudo que eu queria, até estourei meu tempo aqui em alguns minutos, mas é isso. Eu agradeço e deixo uma frase final para vocês, né? Que é de que o conhecimento, ele aprisiona, tá bom? Não se esqueçam disso, o conhecimento aprisiona. Sejam sempre aquela pessoa que detém o conhecimento para que as pessoas, no caso, as organizações, né, dependam de você, né? Faça as organizações serem dependentes de você. Essa é a ideia aqui de você realmente arregaçar as mangas agora com vocês e se tornarem referência dentro dos ambientes de trabalho, de estágio, etc. Tá legal? Exatamente. Conhecimento é poder. Beleza, pessoal. Obrigadão, tá? Se tiverem alguma dúvida, senão eu finalizo aqui, por aqui mesmo. Professor, eu só tenho que agradecer pelo seu tempo. Eu sei que, como o senhor falou no e-mail, o senhor é um professor bastante ocupado, mas trouxe todo esse conteúdo de uma forma motivadora e com um conteúdo rico, valioso. Muito obrigada por ter despendido seu tempo hoje. Agradeço muito. Foi muito valioso tudo isso. Obrigado, Yandra. Agradeço a você pelo convite novamente, tá bom? Obrigadão. Professor Guilherme, também não poderia finalizar, né, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade de tempo e, sobretudo, a Yandra, que no PET, enquanto petiana, abraçou esse projeto, né, várias das atividades que a gente desenvolve, ora um aluno, outro vai coordenando, e, assim, para mim ficou muito claro, e algo, assim, que a gente realmente percebe na prática, e na sua fala ficou mais lúcido ainda, né, que o Excel não só é uma ferramenta de trabalho, mas desse exemplo que o senhor mostrou dos seus alunos, uma ferramenta de apoio e de melhoria de decisão, né? Então, acho que tem aí um caminho para a gente percorrer e de buscar materiais para poder se aprofundar, e a provocação que você nos fez hoje foi maravilhosa. Show de bola. Muito obrigada por vocês. Muito obrigado, eu agradeço de coração a você, a Yandra e a todos, né, que estão se manifestando aqui no site, no chat. É um prazer revê-las e revê-los, e enfim, é isso, pessoal. Eu agradeço muito mesmo de coração, e a gente se vê por aí, né? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, até mais. Tchau, professor. Até.